Capítulo 41 Jasmine encharcada de sangue, A3. Yunche já tinha se acalmado rapidamente por dentro. Mas pelo que aquela garota tinha acabado de dizer, combinado com seu murmúrio de antes, haviam algumas frases que ficaram grudadas nele. Essa princesa. Veneno absoluto do Deus assassino. Tesouro profundo divino. Ela se chamou de princesa? Ela era princesa de algum império? E o que é veneno absoluto do Deus assassino? Eu conheço todos os tipos de venenos no mundo como as palmas da minha mão, como eu posso nunca ter ouvido esse nome? E esse tesouro profundo divino? Avô disse que meus pais de nascimento estavam sendo caçados porque eles carregavam um tesouro profundo divino com eles, e as palavras tesouro profundo divino eram um tipo de tabu assustador. E pelo que aquela garota tinha dito, ela claramente estava falando sobre a pérola de veneno do céu. Existe mais que apenas um tesouro profundo divino? Mas Yunche não fez nenhuma dessas perguntas, ou era hora de perguntar. Ele hesitou um pouco e finalmente disse, garotinha, eu realmente não entendo o que você está dizendo. Mas já que você finalmente acordou de uma soneca tão longa na pérola de veneno do céu, você pode me dizer seu nome? Encarando a pergunta de Yunche, a cor da pele e o olhar da garota não mudaram, como se ela não tivesse ouvido ele. Mas depois de pouco tempo, ela mesmo assim respondeu às perguntas de Yunche. Movendo seus macios lábios rosas, ela murmurou uma palavra friamente, Jasmine. Jasmine? Yunche sorriu, seu olhar carregava um apreço honesto, Jasmine é bonita e pequena, tem um aroma rico e é lindamente branca sem imperfeições. Esse nome realmente combina com você. Branca sem imperfeições? Com a cor da pele abatida pela dor, seus lábios se curvaram e se inclinaram levemente, formando um ângulo frio. Nesse momento, uma onda de brisa gelada passou por eles e fez seu cabelo escarlate flutuar no ar. Uma folha de cor esmeralda caiu com o vento e foi agarrada pela garota, e eu sou Jasmine, a Jasmine que tem sido vermelho morto com sangue. Enquanto a garota afrouxava sua pegada, a anteriormente folha intacta tinha agora se tornado uma pilha de flocos minúsculos que caíram das mãos dela acompanhando o vento. O coração de Yunche vivenciou um calafrio de congelar os ossos que ele nunca tinha sentido antes. Aqueles flocos minúsculos se dispersaram com o vento e quando alguns deles voaram na direção do corpo da garota, uma cena estranha apareceu diante dos olhos de Yunche. Enquanto aqueles flocos minúsculos tocavam o corpo da garota, eles não subiam nela, mas passavam através e se desmanchavam atrás dela. O que é isso? Não me diga que o corpo dessa garota atualmente é etéreo? Não. Se ela fosse etérea, então como ela pegou a espada curta e aquela folha caindo agora? Será que ela pode tocar algo que ela queira, mas não pode ser tocada em um corpo meio etéreo? Essa princesa já respondeu sua pergunta. Agora é a vez de você responder às perguntas dessa princesa. Olhos de pedras preciosas pretos de Jasmine olhavam diretamente para Yunche. Um olhar impecavelmente charmoso, entretanto era como uma faca afiada que perfurava diretamente na parte mais profunda de seu coração e alma, em onde no mundo, você obteve a pérola de veneno do céu. Meu mestre a deu para mim. Entretanto, ele faleceu e eu também não sei onde ele obteve a pérola de veneno do céu. Yunche disse diretamente. Encarando o olhar dessa garota que era tão claro quanto diamante, ele tinha um sentimento aterrorizante de que ele não deveria mentir nem meia sentença. Então ele simplesmente respondeu a verdade diretamente. Já que esse é o caso, a verdade provavelmente não valeria de nada para ela de qualquer maneira. A garota olhou dentro dos olhos dele por 3 segundos e então finalmente flutuou um pouco. Usando um tom frio que não pertencia a uma garota de 12 ou 13 anos, ela disse claramente, pérola de veneno do céu, avaliada como 5 graus entre os 7 tesouros profundos divinos, espaço interior ilimitado, pode neutralizar todos os venenos, refinar todos os ingredientes. Quando apareceu em um instante, 1300 anos atrás, todo o mundo ficou caótico para obtê-la, então ela desapareceu sem deixar rastros. Eu não esperava que isso atualmente tinha aterrissado nas mãos de um vagabundo com as profundas veias danificadas para sempre. E até mesmo se fundido com seu corpo. Que coisa ridícula, eu não sei se a pérola de veneno do céu perdeu sua espiritualidade ou seu espírito ficou insano. 7 tesouros profundos divinos. 5 graus colocada? As sobrancelhas da garota, que eram como uma lua minguante, se abaixaram de repente, uma fria onda de intenção assassina se solidificou e aprisionou o corpo de Yunche. Em se a pérola de veneno do céu até mesmo se fundiu com um vagabundo como você, não existe razão para ela não se fundir com essa princesa.
Is. Uma ventania fria voou na direção de Yunchi e suas costas bateram violentamente em um tronco de uma árvore atrás dele antes que ele pudesse reagir. O rosto da garota cheio de intenção assassina estava agora somente a um pé de distância e sua mão esquerda agarrou firmemente seu pescoço. Você. Yunchi abriu totalmente seus olhos e seu rosto rapidamente se tornou pavoroso sob a excruciante sufocação. Eu irei te dar duas escolhas. As características absolutamente deslumbrantes da garota estavam agora terríveis e cada palavra de sua voz suave dava calafrios. Em sua primeira escolha, entregue obedientemente a pérola de veneno do céu para essa princesa. A outra é que essa princesa irá tirar a pérola de veneno do céu de seu corpo morto depois que eu tirar sua vida. Embora as mãos da garota eram sem dúvidas flexíveis como uma jade macia, ela apertava firmemente sua garganta e o deixou incapaz de se mover com toda aquela dor. Entretanto, seu rosto não mostrava o menor medo ou pânico, ao invés disso ele falou estupidamente com sua voz fraca e rouca, eu escolho a segunda opção, me mate rapidamente agora. Os amáveis olhos da garota se estreitaram e ela zombou, você acha que eu não ousaria? Enquanto ela falava, seus dedos abruptamente endureceram. 5 linhas de impressões de sangue apareceram no pescoço de Yunchi e a cor da sua pele se tornou ainda mais angustiada que antes. Entretanto ele curvou seus lábios para cima e sorriu com um rosto angustiado. Se você realmente quisesse me matar, então agora mesmo, você não teria me salvado e arriscado uma piora do veneno. Jasmine. Yunchi olhou dentro dos olhos dela e continuou com seu rosto contorcido de dor. Você foi atingida por um veneno estranho, mas esse veneno não somente envenenou seu corpo mas também envenenou sua alma. Naquela noite seu corpo já se dissipou na minha frente e você se tornou somente uma alma atormentada por esse veneno severo. O corpo que você tem agora é somente um corpo meio físico nascido forçadamente de você sugando o meu sangue no outro dia, enquanto emprestava o poder da pérola de veneno do céu que está fundida comigo. Isso significa que minha vida é também a sua vida. Se você tivesse morrido, isso não me afetaria nem um pouco, mas se eu morrer você morrerá instantaneamente comigo. Se eu entregar a pérola de veneno do céu para você, eu realmente já terei convidado minha própria morte. Um choque intenso varreu profundamente através dos olhos charmosos de Jasmine e ela afrouxou lentamente suas pequenas mãos que estavam na garganta de Yunchi. Enquanto ele tinha finalmente escapado da dor de estar sendo estrangulado, Yunchi tossiu severamente com uma intensidade imbatível. Ele então vomitou violentamente até o ponto de arremessar sua bílis. Ele ficou ainda mais angustiado que antes. Parece que você não é tão inútil quanto parece. Jasmine olhou para ele com o canto dos olhos. Como você pôde dizer? O Yunchi sorriu com uma voz baixa, porque eu sou um médico excepcionalmente habilidoso. Se você não quiser morrer, você não deve somente me poupar mas também deve me proteger com toda a sua força. Para ser capaz de consolidar sua alma em um corpo, uma pessoa deve ter no mínimo a força no domínio profundo do Imperador. Sua vida certamente valeria muito mais que a minha. Para alcançar o domínio profundo do Imperador na idade de 12 ou 13 anos, uma pessoa podia imaginar o caos dentro do coração de Yunchi enquanto ele dizia essas palavras. Ao longo de todo o Império Vento Azul, se alguém alcançasse o domínio profundo do céu, essa pessoa poderia ser considerada intransponível, e para pessoas que atingiram o domínio profundo do Imperador, não haviam nem 10 em todo o Império Vento Azul. Sem exceção, essas pessoas podiam se vangloriar como imperadores, porque eles são imbatíveis nos céus e na terra. Para atingir esse domínio, uma pessoa não precisaria apenas de um talento excepcional e boas oportunidades, mas precisaria também de uma quantidade de tempo adequada. Pessoas no Império Vento Azul que podiam alcançar o domínio profundo do Imperador tinham invariavelmente centenas de anos de idade. Depois de atingir esse domínio, mesmo se o corpo físico fosse destruído, uma pessoa podia tomar forma cristalizando a alma, e se eles pudessem encontrar uma chance de reconstruir o corpo físico, eles iriam ser capazes de ressuscitar perfeitamente. Entretanto, essa garota que teve seu corpo destruído, cuja alma continuava viva e dependia da força de vida dele, claramente tinha força no domínio profundo do Imperador. O quão aterrorizador é esse conceito! Entretanto, a próxima sentença da garota deixou Yunchi estupefato por 5 segundos inteiros. Domínio profundo do Imperador? O olhar da garota não ondulou, mas o rosto dela abertamente expressava um desinteresse profundo. O que é isso? Yunchi. Nesse momento, o som de passos apressados puderam ser ouvidos mais à frente. O olhar de Jasmine congelou e bateu em volta de seu corpo. O dono do som desses passos apareceu rapidamente na visão deles. Xiao Jiu. Outro que veio pela minha vida.
O que fazer é com você. Quando ele estava enfrentando Xiao Bea mais cedo, embora ele tinha uma arma secreta em sua mão, era impossível afirmar que ele não estava nervoso. Mas agora, olhando para Xiao Jiu em frente aos seus olhos, ele não estava nem um pouco nervoso. Ele inclinou metade de seu corpo no tronco da árvore atrás dele, seu olhar para Xiao Jiu atualmente tinha um traço de pena e desapontamento. Por que apenas Xiao Jiu veio? Seria ótimo se mais alguns acompanhassem ele para o túmulo. Primeiro Xiao Jiu viu Yun Che e então viu a poça de sangue e carne moída no chão. Embora o corpo de Xiao Bea já tinha sido quebrado em vários milhares de pedaços, ele ainda assim o reconheceu já que eles eram companheiros por décadas. De repente, ele ficou angustiado por um tempo. Mas seu olhar caiu em Jasmine e ele ficou completamente boquiaberto. Xiao Bea e Xiao Jiu foram nascidos com uma linhagem sanguínea impura, a posição deles na grande seita Xiao era mais baixa. Mas por causa que eles tinham expressado um talento excepcional, eles foram selecionados e atravessaram um treinamento estrito e mais tarde se tornaram os guardas pessoais de Xiao Quanjiun. Eles não possuíam somente uma grande quantidade de profunda força, mas as personalidades deles também eram frias e implacáveis. Eles conheciam somente lealdade e eram desinteressados em todas as outras coisas, incluindo mulheres. Mesmo se eles tivessem donzelas deslumbrantemente sedutoras em seus braços, a expressão e exaltação deles não iriam ondular e flutuar nem um pouco, como se eles fossem robôs sem nenhum desejo sexual. E, claro, ser um pedófilo estava fora de questão. Mas no momento em que ele viu Jasmine, seus olhos ficaram deslumbrados e seu corpo sentiu uma dormência que ele nunca tinha sentido antes, todo o sangue de seu sangue quase ferveu. Ele não sabia que língua ele poderia usar para descrever a beleza da garota na frente de seus olhos. Os olhos dela, como se fossem a pérola mais deslumbrante do mundo, brilhava com uma cor linda e misteriosa. Que perfeição esquisita eram suas bochechas e características faciais, impecáveis até o ponto que não podia ser descrevido como uma estátua de jade imaculada. O pequeno e macio corpo que estava cheio de maturidade, era sedutor ao extremo. Seguindo o vestido branco até embaixo, uma beleza natural. Abaixo da barra do vestido haviam duas canelas macias e retas exibidas. Com uma pele branca e cremosa como o gelo. Seu pé que tocava o chão era como duas flores de lótus de gelo que florescia, impecavelmente bonitos como se eles não pertencessem ao mundo humano. Nesse mundo, como pode haver algo tão lindo assim? Xiao Jiu estava completamente congelado, ambos seus olhos estavam completamente abertos e continham um olhar lento e sua consciência estava além dos céus. Como se sua alma tivesse sido levada, ele esqueceu sobre Xiao Bea que tinha morrido tragicamente e esqueceu sobre Yun Che que ele precisava matar. Em seus olhos e em sua consciência, somente a garota que era linda o suficiente para drenar as cores dos céus e da terra restava. Seu cabelo longo e escarlate voava no vento junto com sua beleza absoluta. Isso fez seus batimentos cardíacos acelerarem e aquecer todo o seu corpo. Seu coração impregnado com o desejo de possuí-la, segura-la abaixo de corpo e devasta-la selvagemente. Você tem um desejo pela morte. Olhando para o olhar excessivamente febril de Xiao Jiu, Jasmine expressou uma súbita raiva em seu rosto. Ela ergueu abruptamente sua pequena e macia mão de jade e apontou sua palma para o peito de Xiao Jiu.